continuando a nossa aula, agora a gente vai entrar na meiose, né? Já falamos sobre a mitose, as suas fases, a sua função, que tipos de células, né, que realizam mitose, agora a gente vai falar da meiose. E a meiose, ela é utilizada apenas para um propósito no corpo humano, né, que é justamente a produção de gametas. A gente está falando de uma reprodução sexuada, né? Então é a produção das células sexuais, ou os chamados espermatozoides e óvulos, né? Então, o objetivo da meiose é fazer com que as células filhas tenham exatamente a metade dos cromossomos da célula inicial, certo? Então, a meiose é justamente esse processo que leva uma célula diploide a células haploides. Então, espermatozoide, 23 cromossomos, óvulo, 23 cromossomos, ou seja, metade do conjunto inicial de células que tem na espécie humana de 46 cromossomos, né? Em muitos pontos, né, em muitos aspectos, a meiose é muito parecida com a mitose, né? Na meiose, as células também precisam separar as cromátides irmãs, né, que são aquelas metadinhas dos cromossomos duplicados, né? Assim como na mitose, só que tem um diferencial na meiose, né? Que ela também, além de separar as cromátides irmãs, também precisa separar os cromossomos homólogos, né? Em pares de cromossomos similares, esses pares de cromossomos similares, mas não idênticos, que um organismo vai receber de seus dois genitores. Então, cada um vai dar um cromossomo, né? Que são chamados, e vão formar os chamados cromossomos homólogos. Então, além da etapa de separação de cromátides irmãs, a gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos. E isso se manifesta em duas etapas na meiose, né? Na meiose 1, vai ser a fase justamente, né, da separação dos pares de cromossomos homólogos. E na meiose 2 vai ser justamente a fase de separação das cromátides irmãs, também como acontece na mitose. Então, na meiose 1, vai ser dividido em dois tipos de meiose, né? Duas etapas da meiose, em que vou ter uma divisão reducional, em que uma célula 2N vai dar origem a duas células filhas N, e a meiose 2, que é a fase de divisão equacional, em que cada uma daquelas duas células N vai dar origem a mais outras duas células, também N. Então, a meiose é o processo em que uma célula 2N vai dar origem a 4 células filhas N, né? Com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Tranquilo? Então, antes da começar, né, a meiose, entrar na meiose 1, a célula também vai passar pela intérfase. Então, ela vai passar por uma fase de G1, S e G2 também, como na mitose. Então, a célula vai precisar crescer, vai precisar sintetizar material genético, vai precisar duplicar seus organelos, todo aquele processo muito semelhante da mitose, né? Depois que ela fizer tudo isso, ela vai entrar na meiose 1. E a primeira etapa da meiose 1 é a prófase 1. Assim como na mitose, a primeira fase era a prófase. Então, na prófase 1, a gente também vai observar os cromossomos começando a se condensarem, né? E o que acontece de diferente na meiose 1, na prófase 1, é que os cromossomos homólogos, eles que foram duplicados, né? Eles vão se emparelhar, né? Nesse momento, cada cromossomo, ele vai cuidadosamente se alinhar ali com o seu par homólogo, aquele par, né, dele, que tem genes ali que estão na mesma região, né, ocupam uma região em comum ali na determinação de um caractere. E eles vão se emparelhar de forma que os dois se combinem ao longo de suas porções correspondentes por todo o comprimento. Então, como vocês observam aí na imagem, esse cromossomo aqui, com genes A, B, C e letra maiúscula, e seu homólogo Azinho, Bzinho, Czinho aqui, né? Então, eles ficam ali emparelhados na sua posição. E na meiose 1 acontece um fenômeno bastante interessante, que é o chamado crossing over, né? Que é esse emparelhamento dos cromossomos homólogos, mas eu vou ter uma troca de uma pontinha, digamos assim, né? Desses cromossomos. Então, aqui observem que no C, do gene C aqui, né? Como um pedacinho desse rostinho mais escuro vai para o rostinho mais claro e vice-versa, né? Do rostinho desse rosinha para o roxo. Então, a gente observa uma troca, um fragmento ali, né? Entre esses cromossomos. É o chamado crossing over, observado na prófase 1. E os pontos onde vão acontecer esses crossovers, né? Essas trocas, são mais ou menos aleatórios, né? E vão sempre proporcionar a formação de cromossomos novos remisturados com uma combinação única de alelos, né?
Então, a cada divisão na prófase, a gente vai observar uma troca desses pedacinhos, única, né, aleatória e única ali entre esses cromossomos. Essas trocas elas vão proporcionar o surgimento de novas sequências de genes ao longo dos cromossomos, né? Então, se um cromossomo, eu tenho lá vários genes combinados segundo uma certa sequência, né, uma sequenciazinha, após acontecer o crossing, a combinação pode não ser mais a mesma, até porque ele vai trocar ali com outro cromossomo, né? E por que esse crossing over é tão importante em termos, quando a gente fala, né, de reprodução sexuada, né? São essas recombinações gênicas que contribuem, olha como está escrito aí, para a geração de maior variabilidade nas células resultantes da meiose. Então, a gente fala em variabilidade genética, diferença entre os indivíduos e diversidade entre os indivíduos, a gente fala de crossing over, na meiose, na prófase. É um processo fundamental para que haja variabilidade genética. Diferentemente, né, do que aconteceria numa reprodução assexuada, numa bipartição, sexualidade, né, em que isso não acontece. As células filhas são apenas cópias exatas da célula-mãe. Aqui não, aqui a gente vê a mistura gênica, a recombinação gênica propriamente dita acontecendo, e isso gerando diversidade entre os indivíduos, correto? E depois que eu saí da prófase, fiz lá o crossing, a célula entra na fase de metáfase, assim como lá, a mesma ordem da metáfase, da mitose, desculpa. Só que aqui a gente vai sempre colocando o número 1 se referindo que é a primeira etapa da meiose. E depois a gente vai ver a segunda etapa da meiose. Então, após o crossing over que a gente falou, o fuso mitótico, o fuso ali da divisão celular, às vezes falo mitose, mas aqui estamos falando de meiose, o fuso ele vai começar a capturar os cromossomos, né, e mover esses cromossomos em direção, né, à placa metafásica, né, que é aquela placa ali de organização central ali mediana na célula, né? Então o fuso vai lá, captura aqueles cromossomos, se liga a eles, os microtúbulos, e organizam ali aqueles cromossomos na placa equatorial ali da célula. Então, cada par de cromossomos vai se ligar ao microtúbulo de polos opostos, né? Então, assim, os pares de homólogos, cromossomos homólogos, e não os cromossomos individuais, como a gente via na mitose, eles vão se alinhar na placa metafásica para a separação, correto? Então, cada par de cromossomos vai se ligar aqui, ó, o par de cromossomos vermelhinho vai se ligar nos microtúbulos aqui desse polo, e o par de cromossomos azul vai se ligar aos microtúbulos emitidos, né, por esse lado aqui do polo. E para que, no momento de divisão, esses daqui consigam ser puxados por esse lado da célula, por esse polo, e o outro consiga ser puxado pelo polo oposto. Aqui, separando, então, os cromossomos, né, homólogos. Aqui a gente não tem ainda a separação das cromátides irmãs, como a gente vê na mitose. Então, depois da metáfase, a célula entra na anáfase 1, né, em que os homólogos são, de fato, separados. Na metáfase, a gente só observa ali os microtúbulos se ligando. E na anáfase, os homólogos eles vão ser separados, propriamente dito, né, e levados para polos opostos da célula, né? Mas as cromátides irmãs, elas de cada cromossomo, elas permanecem unidas ali umas às outras pelo centrômero e ainda não se separam nessa fase. Então, aqui os cromossomos homólogos, observem aqui as pontinhas, né, trocadas, que foram trocadas durante o crossing over. E aqui a gente observa os cromossomos homólogos sendo puxados para um polo e os outros sendo puxados pelo polo oposto, correto? E aí a gente entra na última fase da meiose 1, que é a telófase, né? Que é quando, de fato, os cromossomos, depois de serem puxados, chegam aos polos opostos da célula. A membrana se reorganiza, bem parecido como a gente viu na telófase da mitose. E os cromossomos se descondensam, né? Começam a ficarem mais frouxos. E depois tem a citocinese, formando duas células ali haploides. Então, aqui a gente já teve a redução do número de cromossomos. Inicialmente era 2 Ns, aqui eu já dei origem a 2 células N. Então, esse é o fim da meiose 1, com a telófase. Então, cada uma das células formadas na meiose 1 vai sofrer a segunda divisão. Eu falei que na meiose a gente tem uma primeira etapa de divisão, que é justamente a separação dos cromossomos homólogos, e a segunda parte, a meiose, vai ter separação das cromátides irmãs. Então,
Vamos lá, fase da meiose 2, muitas coisas parecidas com as etapas da meiose e da mitose que a gente viu, e algumas pequenas diferenças, né? Então, meiose 2, prófase 2. Vou dar início com a prófase 2, porque eu estou na meiose 2. Então, os cromossomos vão se condensar, os centríolos vão se duplicar, toda aquela história. Carioteca e nucleolo desaparecem, né? Então, ali os cromossomos vão se espalhar pela célula, as fibras do fuso passam a ocupar a região correspondente ao núcleo e surgem as fibras do cinetócoro, né? Aquele conjunto de fibras, né, do fuso mitótico, né? Então, aí você já observa ali os cromossomos na parte mediana, ali, equatorial, ligadas às fibras do cinetócoro. E aí, foi prófase 2, metáfase 2. As cromátides irmãs começam a se separar, né? E cada uma delas é puxada para um polo da célula. Então, aí sim, a gente observa a separação das cromátides irmãs. Na meiose 1, a gente viu a separação dos cromossomos homólogos. E aqui a separação das cromátides irmãs. Então, cada cromátide vai para um polo, né? E aí elas formam cromossomos únicos, individuais, né? A anáfase. E aí, entrando na telófase 2, os cromossomos irmãos nos polos da célula, né? Já estão ali nos polos da célula. As fibras do fuso desaparecem, né? Telófase é sempre a última fase em que as fibras do fuso desaparecem, a carioteca e o nucleolo começam a se regenerar. Tudo aquilo que a gente já falou. Os cromossomos se descondensam, né? E ocorre citocinese, separação. E aí, finalmente, nós temos a formação das 4 células haploides. Então, primeiramente, tínhamos uma célula 2N, que passou por uma redução, né? Uma divisão reducional, e deu origem a 2 células N, com metade do número de cromossomos. E aí, na meiose 2, cada uma dessas 2 células N deu origem a mais 2 células N. Então, da célula 2N inicial para o final, eu tenho 4 células filhas N. Beleza? 4 células filhas haploides, usando aí o termo correto. E aqui eu fiz um quadro comparativo bem legal, comparando, né, a mitose, aquela primeiro tipo de divisão celular, com a meiose 1, a fase de meiose 1 da meiose, né? Então, na prófase da mitose, os cromossomos homólogos não se emparelham, a gente não vê aquele crossing, aquela troca na mitose. Já na meiose 1, os cromossomos homólogos se emparelham, realizam ali o crossing over. Na metáfase da mitose, a placa equatorial formada pelos cromossomos ali duplicados e não emparelhados, e na meiose 1, a placa equatorial é formada pelos pares de homólogos duplicados e emparelhados. Então, eles ficam organizadinhos ali, os pares de cromossomos emparelhados na meiose 1. Na anáfase da mitose, a gente observa o quê? A separação do centrômero, a separação das cromátides irmãs. E na meiose 1, na anáfase, você ainda não tem a separação dos centrômeros. Lembra que a separação dos centrômeros são aquilo que une as cromátides, né? Então, a gente só vai ver separação, né, de centrômero, de cromátides na meiose 2. Na meiose 1, isso não vai acontecer. E, por último, na telófase, a última etapa dos processos de divisão celular. Na mitose, em cada polo da célula vai se encontrar, né, 2 N cromossomos não duplicados. Então, no conjunto final da mitose de uma célula-mãe vai ser as células filhas com o mesmo conjunto, 2N. E na meiose 1, em cada polo da célula, né, quando terminar essa divisão ali, prestes a entrar na citocinese, vão se encontrar N cromossomos duplicados, né? Metade do conjunto inicial de cromossomos. Beleza? Então, a gente acabou de falar assim, dos processos de divisão celular observados nas células dos eucariontes. E vou falar rapidamente aqui como isso se diferencia da divisão celular bacteriana. As bactérias, elas se dividem assexuadamente, né? A mais comum, na verdade, nas células. O bipartição ou cisparidade, que é simplesmente dividir ali ao meio, né? Mas para que isso ocorra, ocorre a duplicação do DNA bacteriano, afinal a célula filha tem que ter aquele mesmo DNA, né? O DNA bacteriano, né? Que é assim, DNA circular, como a gente já viu em outras aulas. Então, ocorre a duplicação de DNA e uma posterior divisão daquele citoplasma ali, celular, de tudo que está ali, a divisão da célula em si. As bactérias se dividem, né, se multiplicam por esse processo muito rapidamente, ainda mais quando estão em condições favoráveis.
E na divisão celular das bactérias, como é uma reprodução assexuada, não tem formação de gametas, então não tem meiose. Então, nesse processo de divisão bacteriana, tem a duplicação do DNA, cada DNA vai para um polo e depois ocorre a separação, a divisão em duas células filhas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida me manda. Eu vou mandar aula com exercícios para vocês, tá bom? Tamo junto, estudem e qualquer coisa é só falar. Um beijo.